Olá, pessoal! Muito boa noite! Hoje é terça-feira, dia 1º de dezembro de 2020. Passamos pela penúltima fase de 2020. Estamos quase lá. Agora, 20 horas e 1 minutinho. Eu sou a Adriana Black e esse é mais um Papo em Dia. Eu vou dar uma boa noite aí pro pessoal que está chegando. Sempre o Eric, meu primeiro espectador. Beijo, meu filho. Luciana Santos Rodrigues. Vamos ver filme, já está na área. Então eu vou começar apresentando o meu convidado de hoje, que é autor, diretor, roteirista de cinema e TV. Eu estou falando de Gustavo Lipstein. A gente hoje vai fazer uma conexão Rio-Los Angeles. Vai ser muito bacana. Deixa eu convidar então o Gustavo para entrar nesse papo comigo. Vamos lá. Gustavo, estou te mandando. Deixa eu ver se aqui está tudo em ordem. Aqui tá tudo certo. Tudo certo. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Aí, boa Maravilha. tarde, Bom né? dia, né? Boa tarde, boa noite para vocês. Como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Como é Aqui que tá? tá tudo uma maravilha, tudo aberto, nada, tudo fechando de novo. De novo? Exatamente. E essa maluquice que estamos vivendo, né? Pois é, Então, a gente vai falar disso também. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer aí pelo papo, por aceitar esse convite. eu que te agradeço. É sempre bom a Isso é gente, divertido. né? É sempre Exatamente. bom a gente poder conversar sobre assuntos legais que acrescentam, né? No meio desse caos, a gente poder Exatamente. bater um papo. Eu vou dar aqui um boa noite para a galera que eu tô vendo aqui. Ó, peraí. Tem gente muito legal aqui, ó. Ó, Joyce Lipstein, um beijo. O Eduardo Melo, Miro Caldeira, Marcos Rummel, meu querido apresentador, uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci na TV. Beijo, Rummel. Marcelo Sem, Pati da Rádio Tupi, Débora, Duda Bassan. Muito bem. Galera, vai chamando aí os amigos. Apertem bastante esse coraçãozinho. Apertem o aviãozinho para convidar as pessoas para a live. E vamos seguir. Vamos em frente. Gustavo, me diz uma coisa. Há quanto tempo você mora em Los Angeles? Desde 97. Uau! É, Quanto tempo? 23 anos. 23 anos. E Pois como é que... mas eu vou e volto muito, né? Eu passo bastante tempo no Brasil. Entendi. Especialmente nos últimos 5, 6 anos, eu passo quase metade do tempo aí. E como é que você está passando aí por esse momento da pandemia? Você passou esse tempo todo aí? Você tá Não, aí? eu tava no Rio quando eu tinha acabado de chegar, na verdade, quando as coisas quando o pessoal começou a levar a sério, né? As coisas fecharam, quando o governo aqui fechou o país para a Europa, a NBA cancelou a temporada e aí a galera começou a ver que o negócio era sério mesmo. E foi, sei lá, 3, 4 dias antes de fechar tudo no Rio também. Que acho que foi 13 de... Eu cheguei 3 de março, e 13 de março, 10 dias depois que começaram Que a fechar as começou. escolas. Isso, 13 de março, esse dia inesquecível. Exato. Mas e aí? Aí você ficou... Eu fiquei aí até o finalzinho de maio. Fiquei 2 meses e meio aí eu vim aqui para Los Angeles. Certo. E aí, o clima... O que você sente, assim, de diferença em relação ao comportamento? Isso é Olha, interessante a gente perguntar para o brasileiro. muito menos diferença do que eu achei que seria. Eu acho que É mesmo? aí, bom, pelo que eu estou vendo, né, eu acho que no Brasil o pessoal está até mais aberto do que aqui, né? As pessoas estão seguindo a vida normalmente, mais do que em Los Angeles especificamente. Mas tem várias partes dos Estados Unidos que o pessoal está ignorando completamente também. Então, sei lá, acho que as pessoas resolveram. Não, na verdade, todo mundo acessa o risco, né, que eles acham que tem e resolvem tomar mais ou menos. Acho que em todos os lugares está muito parecido, na verdade. Muito Parecido, né? parecido, Aí tem muito caso? Aí tem muito caso Tá, em sim, Los sim, sim. Angeles? Los Angeles tem bastante caso.
proporcionalmente menos que nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos como um todo, acho que está tendo 180 mil, 200 mil novos casos por dia. Não sei, isso pelo menos era semana passada, eu não estou atualizado. Então, Uhum. quem quiser fazer um fact-check em cima de mim, à vontade, não é fake news, é apenas desatualização. E Los Angeles, Imagina. assim, Califórnia tem uma proporção grande da população americana e Los Angeles uma proporção grande da população da Califórnia. Então, eu não sei se per capita aqui não é o pior lugar que está nos Estados Unidos, na verdade nunca esteve, mas em número total de casos é grande, porque a população é muito grande. Sim, com certeza. Para quem está chegando agora, a gente está, né, fazendo essa conexão Rio-Los Angeles. Eu vou, Gustavo, tirar o meu fone, porque eu estou aqui com problema de bateria. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. E aí eu vou botar o meu carregador instead, tá? Beleza. Qualquer coisa você me fala. Ok. E eu vi que você fez uma road trip aí recentemente, né? Pois Muito é. legal. Conta pra gente. Então, minha irmã que teve essa ideia, porque semana passada aqui foi Thanksgiving, né? Foi feriado quinta e sexta, mas é uma semana que tradicionalmente é devagar, então as pessoas tiram férias às vezes a semana toda, que foi o que a gente fez. E todo mundo dentro de casa, preso dentro de casa há muito tempo, e aí fui eu, minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho e minha sobrinha, e o cachorrinho deles. A gente alugou 2 trailers e viajamos pelos parques naturais aqui perto da Califórnia. Porque a gente resolveu assim, na verdade foi ideia da minha irmã, que assim, que tipo de viagem que a gente consegue fazer sem ter contato com ninguém, né? Então foi isso. Não precisa ficar em hotel, não precisa pegar avião, não precisa nada. E aí a gente passeou por aqui, que é muito bonito. O oeste dos Estados Unidos é muito aberto, tem desertos e cavernas e... Bom, não tem dragão, pelo menos que não que a gente tenha visto, mas mas foi muito divertido, muito legal. Aconselho, assim, algo que a gente não teria feito se não fosse pela pandemia, mas é algo muito, muito maneiro e eu aconselho para quem puder fazer uma viagem dessas, seja por aqui, seja pelo Brasil, imagino que fazer Mato Grosso do Sul, sabe? Deve ser muito bonito também, até quem puder ir para, sei lá, Argentina, deve ter muito lugar legal para fazer esse tipo de viagem. Né? E para você, super inspirador, né? Porque imagens cinematográficas, né? Sim, exatamente. Nossa, eu vi, você postou umas imagens lindas, muito legal. Deixa eu dar aqui uma boa noite para Paterno Gonçalves, LJP, Bárbara Latorrimel, Neto Silva, Gelips, Raul Kocher, M. Schwarzwald, Super Fábio Cardoso, Rosita, Débora, R. Silvestre, enfim, galera entrando aí, tá chegando. Nossa, tem um monte de gente para baixo. Bom, vamos lá. Gustavo, eu queria saber, vamos agora para o assunto cinema. Eu queria saber como é que aconteceu o cinema na tua vida. Conta um pouco pra gente como é que começou a tua carreira. Você que hoje tem uma carreira, né, muito sólida. Foi uma maneira super tradicional. Eu estava estudando engenharia na PUC e resolvi fazer cinema. Nossa! Tá. Não, eu gostava de escrever, sempre gostei de escrever desde bem novo. E sabe como é? A gente escolhe o que fazer no vestibular cedo, né? E, enfim, todo mundo estava fazendo engenharia, eu fui fazer também. Achava legal e tal, mas eu queria fazer alguma coisa um pouco diferente, escrevendo um pouco, papapá. E aí eu não sabia o que fazer, procurando coisas de escrita. Aí tive uma conversa com meus pais e eles falaram, acho que palavras que nunca devem ter sido proferidas antes ou depois, que você quer fazer um negócio tipo com escrita, por que você não faz algo prático, tipo cinema? Então eu fui fazer algo prático, tipo cinema. E eu fui para Nova York, me formei na New York University em cinema, voltei para o Brasil, trabalhei em publicidade, como assistente de direção de comerciais. Depois eu escrevi um pouco para a afinada Rede Manchete, uma novela que acabou não sendo feita.
e vim para os Estados Unidos fazer um mestrado em roteiro no American Film Institute. E isso faz 23 anos. Uau! E aí eu fui ficando. Então, E aí estou ficando. você tá no olho do furacão do cinema, né? Hollywood, uau! Hollywood, Como é que é? exatamente. E aí, como é que você sente? Deve ser muito bacana, né? Tá aí perto de onde as coisas acontecem, né? É engraçado, assim, Los Angeles é uma cidade engraçada, porque eu acho que o único lugar do mundo que você vai onde você assume que todo mundo trabalha na indústria do Ah, entretenimento. É, o que não é verdade, tem gente que tem civis aqui também, mas tem tudo, tem tem de engenheiro tudo, também. tem engenheiro, tem médico. Incrível! Agora tá vindo muita coisa de internet, né? Então, mas se você pensar bem, também é meio entretenimento, né? Então, se você Aham. juntar cinema, TV, games internet, você realmente tem uma boa parte das pessoas aqui. Então, e é bem diferente do que eu estou acostumado. Porque no Rio, o pessoal que eu conheço assim, obviamente tem vários amigos de trabalho, né, que eu conheci através do trabalho, que estão na indústria, mas fora isso, é mais raro, eu diria. Você não assume que alguém trabalha com cinema quando você Aham. encontra alguém no Rio. Agora, você foi bem recebido nessa indústria do cinema como brasileiro? Porque, né, não costuma ser muito simples, né? O americano, ele é muito nacionalista e tal, Não sei, patriota. olha só, isso eu acho, eu ouço isso, mas não de pessoas que estão aqui tanto. Eu nunca senti nada, tá? Primeiro, eu nunca senti zero, zero isso. Legal. Mas eu não tenho a barreira de língua, eu aprendi inglês muito cedo, então eu falo inglês Uhum. sem sotaque, não sei se isso faz uma diferença. Mas a Com verdade, se certeza. você olha para Hollywood, eles são, assim, é uma indústria muito acolhedora de gente que vem de fora. Desde os anos 30 até hoje. A Hollywood foi feita por imigrantes, sabe? E hoje em dia, se você vê assim, sei lá, cineastas mexicanos ganharam 3 Oscars seguidos de melhor filme, melhor diretor. Verdade. Agora, então, você vê o número de atores estrangeiros que fazem sucesso aqui é enorme, o número de diretores estrangeiros que faz sucesso aqui é enorme, né? Assim, claro, vários da Inglaterra e Austrália, mas vários, assim, tem de tudo. Tem, como disse, os mexicanos, tem vários asiáticos que fazem um sucesso danado. E eu acho assim, tipo, na verdade, o que você vê aqui em Hollywood é o seguinte: as pessoas procuram resultados, sabe? Uhum. Não tem muito espaço para as coisas não funcionarem. Certo. Então, eles procuram o talento certo, na hora certa, no lugar certo. E se você fez algo que funcionou, é, é mais fácil você fazer algo no futuro. E se você tem uma chance ou outra e desperdiça, é mais complicado. Então, não tem, assim, é uma Uma indústria regra. hiper competitiva, tá? Quando você chega nesse ponto, especialmente quando você está dirigindo um filme aqui, ou dirigindo uma série aqui, ou escrevendo uma série, você está falando de milhões, às vezes uma centena de milhões de dólares nas mãos da pessoa que está levando aquilo ali. Uhum. Então, são pouquíssimos, assim, proporcionalmente ao número de pessoas que tentam entrar, são poucos empregos, né, nesse nível. Então é Uhum. competitivo pra caramba mesmo, todo mundo que entra batalha pra caramba, e é muito fácil você tentar descobrir por que não quiseram você. A vantagem é que a verdade é o seguinte: tem um pedaço que é talento, tem um pedaço que é perseverança, que também é um talento, e tem um pedaço que é sorte. Você está no lugar certo, na hora A estrela, certa, né? com o projeto certo. Porque você pode ter um projeto que hoje em dia não funciona, sabe? Está fora Do do que poder. está do poder de hoje em dia, né? Das coisas que estão procurando hoje em dia, que daqui a 10 anos vai ser o que todo mundo quer.
e você só que pode ter passado a tua hora. Se você não fez agora, não vai conseguir fazer daqui a 10 anos. E, ao mesmo tempo, você pode ter algo que há 10 anos nunca teria funcionado e você deu a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, com o projeto certo e conseguiu a visibilidade. Porque o problema é você conseguir botar o pé dentro da porta, que tem tanta competição, sabe? Que vira um negócio estatístico de você conseguir entrar ou não entrar. Aí quando você entra, você tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Você mostrou o seu trabalho e foi bem, cara, chove gente em cima. E você fez esse negócio e não foi bem, desaparece e acabou. E você tem que continuar executando, porque... Pode sair, né? Sair Totalmente. Tem uma piada aqui, né? Que as fases da carreira aqui em Hollywood começam com... Cara, porra, é um Gustavo Lipstein, né? Aí depois você passa assim, tipo... talvez seja interessante esse Gustavo Lipstein. Aí depois, assim... traz para mim o Gustavo Lipstein. Eu quero ele, né? Aí depois traz alguém parecido com o Gustavo Lipstein. E aí finalmente acaba no... E quem é essa porra de Gustavo Lipstein de novo? Então, é isso. As fases são essas. E enquanto você estiver se executando... mas a pergunta é sempre o que você fez por mim ontem, sabe? E é isso que vai te levar para frente ou para trás. Então... é isso. Quer entrar nisso nessa indústria, a brincadeira do play é essa. Tá certo. Agora, quem foi assim o primeiro figurão de Hollywood que você encontrou profissionalmente? Não andando pela rua, nem nos parques, porque eu sei que em Los Angeles eu já vi até no parque, assim, né? Você olha assim, não é possível, Ed Murphy, tal. Mas falando sério. Profissionalmente, quem foi o primeiro figurão assim que você encontrou? Fora assim... não, olha só, fora pessoas que vieram até a universidade, né, da palestra pra gente, Sim. acho que a primeira reunião que eu tive foi com o produtor dos Zemeckis, da Image Movers. Isso foi em 99, 2000, quando eu estava saindo da EFI. Que legal. E aí te marcou. Deve ter sido um dia bem marcante. Foi bem interessante. Foi bem interessante. Olha, a Patrícia Ingo está perguntando qual é o grande desafio para um roteirista. Qual o grande desafio para um roteirista? Assim, depende da fase da carreira, né? Diria que eu não sei, é muito aberta a pergunta para mim. O grande desafio... Um bom roteiro, né? Um bom roteiro... Não, olha só, para um bom roteiro é isso, tá, verdade, desculpe. O bom roteiro é algo que prende a atenção da pessoa que vai ler e vai entender aquilo ali. O desafio que você tem é fazer com que todo mundo que vai ler aquele roteiro consiga enxergar o filme que você está enxergando. Tá? Porque você tem vários departamentos que trabalham em cima de um filme para o filme poder funcionar. Então você tem a direção, claro, você tem direção de arte, você tem o elenco, né, os próprios atores, você tem figurino, você tem diretor de fotografia, a fotografia do filme, você vai depois ter a música, e são vários departamentos de produção e todo mundo tem que ler alguma coisa num pedaço de papel, tá? E trabalhar e vai fazer um pedaço de algo que você vai ver na tela depois. Então, quando você está vendo alguma coisa na tela, seja de cinema, televisão, alguma coisa assim, é algo que foi traduzido, né, dessa página para essas imagens. Mas para essas imagens acontecerem, você imagina que tudo que aparece na tela, alguém teve que colocar lá, né? Então, você teve que... Mesmo quando é algo que não foi construído, você teve que achar a casa certa, ou o apartamento certo, ou o edifício certo. Você teve que achar o sítio certo, você teve que achar a praia certa, seja lá o que for, para a locação. Depois você teve que colocar, você fazer
direção de arte, a cenografia daquele lugar, para parecer a casa de um milionário ou para parecer um barraco, sabe? Aham. E um quarto de adolescente ou um quarto de empresário. E, sabe, e aí você tem os atores que têm que entender o filme que eles estão fazendo. É uma comédia, é um drama, o que está vendo? E o diretor ou a diretora tem que olhar para aquilo ali e pensar como é que a gente vai filmar isso aqui, onde vou colocar a câmera, a diretora de fotografia pensando onde a gente vai iluminar, como que a gente vai fazer um negócio mais colorido e bonito e vivo, ou algo mais escuro e no ar, né? Então, Aham. todo mundo que vai ler aquele roteiro tem que ver a mesma história. E então, eu acho que isso assim, é a principal tarefa do roteirista, conseguir traduzir uma história, tá? Condensar uma história para as coisas que são só as coisas mais importantes que existem naquela história e conseguir traduzir para o mundo. Legal. Você pensa em dar cursos de roteiro? Eventualmente, sim. Eventualmente, sim. Hoje você Hoje não, nunca dei nenhum curso, não. Deixa eu dar aqui uma boa noite para Ali Azevedo, Renan Rodrigues, Tati Alerrep, sejam bem-vindas. Elis Valadares, que está lá em Portugal, em Cascais. Josilene, Marcelo Antunes, Mihaly Benchimol, beijo. Cati, Rogério Antônio de Oliveira, Fê Winkler, Adriana, minha xará, Debbie Bakers, Mavi Sampaio. Muito bem, mandem aí as suas... Tem aqui uma pergunta aqui, peraí, Gustavo. Deixa eu fazer aqui a pergunta da galera, senão... Ó, o Renan Rodrigues está perguntando aqui. Como roteirista, queria que ele falasse do roteiro complexo e quase perfeito de Back to the Future. Tá bom. Bom, primeiro, eu não me preparei para discutir especificamente o Back to the Future, então, senão podia dar uma explicada melhor. Mas o roteiro do Back to the Future assim, bom, para quem viu o filme sabe que é um roteiro espetacular, né? A primeira ideia é uma ideia espetacular, e um concept, né? Quer dizer, é um filme diferente, é uma coisa totalmente inusitada que inventaram. Agora, se você vê a estrutura do filme, né? No começo do filme, que a gente chama do primeiro ato, você estabelece o mundo do Marty, que é um mundo em que o pai dele está sendo bullied pelo Biff o tempo todo, e ele vê aquilo ali, ele vê os pais dele, né, com problemas, ele mesmo encontra o Doc Brown, mas você está armando os vários problemas no primeiro ato. E aí é que eu não lembro os detalhes para poder falar todos os pontos de virada do filme, que eu não lembro exatamente, mas eu imagino que seja alguma coisa a ver com o bullying que o pai dele está sofrendo, que ele vê, e depois vai falar com o Doc Brown, e o Doc Brown está armando esse negócio para poder... essa máquina do tempo, né? E estão correndo atrás do Doc Brown. Uhum. E aí, no final do primeiro ato, ele volta no passado, tá? E quando ele volta para o passado, você começa o segundo ato do filme, né? E o começo é ele tentando entender que porra é aquela, né? Quer dizer, e aí você tem um primeiro pedaço que quer dizer, é bem engraçado, mas você está vendo as diferenças do Marty de 80 e pouco, né? Para o Marty de 50 e pouco, e até chamam ele de Calvin, né? A mãe dele, né? Que na verdade que começa a ter um crush nele, que é um problema enorme, e aí começa a chamar ele de Calvin por causa da cueca dele, que era Calvin Klein. E assim, e a primeira metade do segundo ato são só coisas divertidas, sabe? Coisas engraçadas, divertidas, você vendo isso aqui. Né? Leves. E a segunda metade do segundo ato já começa a ficar mais dramática, porque ele tem que começar a pensar como é que ele vai conseguir voltar, e aí eu acho que é quando começa o crush da mãe em cima dele. Na verdade, ele tem que fazer com que os pais se apaixonem, né? Senão ele não vai existir. E
E aí eu acho que isso é armado na segunda metade do segundo ato. Eu realmente não lembro, então desculpa se estiver errado nisso aqui. E aí o terceiro ato é ele tentando voltar para casa, né? Então ele tenta voltar para casa, tem que ser exatamente quando vai cair aquele raio e vai quebrar o negócio da torre. E aí finalmente ele consegue, chega e aí tem aquele epílogo, né? Que você vê que algumas coisas mudaram, que o pai dele começou a ter mais atitude. E aí eu lembro que o Doc Brown era morto, né? Era no começo do filme, pelos caras que estavam procurando ele. E aí ele consegue salvar o Doc Brown, né? Acho que é Não me alguma coisa lembro assim. detalhes. Mas realmente, de cinéfilos. mas realmente era isso. Então é um negócio hiper bem construído Muito bem estruturalmente, bolado. né? E isso é uma coisa assim, muito importante, que o roteiro é algo que tem que ser bem construído, tá? Ele tem que ter uma estrutura, e tem uma estrutura que funciona, e você tem 1 milhão de variações em cima dessa estrutura, né? Então tem até uma coisa que tem gente que fala assim, um negócio fica formulaico. Não, formulaico quando é ruim. Quando é bom, você está usando uma estrutura dramática que existe desde Aristóteles. Sabe? Então, você vai pegar... tipo, você sabe todas as regras, você pode quebrar todas as regras, mas você precisa entender aquilo ali muito bem, saber por que você está quebrando e qual é o efeito de quebrar as coisas. Mas, realmente, o Back to the Future é um espetáculo de roteiro e de filme. Respondido aí, Renan. A Rosita está pedindo para você falar sobre O Paciente, que foi um sucesso de público, crítica. Você foi roteirista, né? No filme que falou dos últimos dias do Tancredo Neves. Conta um pouquinho aí, né? Você foi num tema super cheio de mistérios, né? Muita gente fala, tem 1000 teorias, não sei o quê. Conta pra gente como é que aconteceu isso, como é que foi. Eu tive uma sorte muito grande no Paciente, porque o Sérgio Rezende, a Marisa Rezende, Marisa Leão, desculpa, a Marisa e o Sérgio me chamaram para fazer esse filme, e que é uma história sensacional, né? Então, ter a oportunidade de contar um pedaço da história do Brasil é algo muito forte, né? Muito forte, exatamente. E é uma parte da história que eu, por acaso, porque eles não tinham ideia disso, né? É muito próximo de mim, porque o meu avô trabalhou, quer dizer, ele foi parte da banca que foi ver o Tancredo. Então, ele passou um dia lá, exatamente, está no filme, o meu avô está no filme, inclusive. Então, assim, pessoalmente também foi uma oportunidade incrível, tipo, de contar uma história verdadeira e que meu avô aparece e é um personagem, né? Então, nossa! Mas aí, quando a gente estava olhando, né, como fazer esse filme, né? Porque a gente queria fazer um filme baseado num livro chamado O Paciente, do escritor Luiz Mir, que é um médico, e ele escreveu um livro que é muito factual, sabe? Ele tem todos os boletins dos médicos mesmo, dos hospitais, quer dizer, ele tem entrevistas com os médicos que participaram do tratamento do Tancredo. E aí a ideia era fazer um thriller médico sobre o Tancredo. E aí, então, eu li aquilo ali, né? Assim, bom, os filmes têm que ser sobre alguma coisa, né? Além da história em si. E eu estava olhando assim, bom, isso aqui é um filme sobre qual é o tema do filme? É que todo mundo é igual, na verdade, porque o teu corpo não quer saber se você é presidente do Brasil, presidente eleito do Brasil, ou se você sei lá, qualquer outra coisa, sabe? Jogador de futebol, faxineiro, zelador, empresário, cientista, médico, o teu corpo não está nem aí. E teve... Então, eu olhei para aquilo e disse, isso aqui é uma história trágica, uma tragédia grega clássica, que é um hubris, né? Que as pessoas acreditam que são maiores do que um reles mortal. Só que não somos todos réis mortais, né? Então, eles resolveram, né, adiar... O Tancredo resolveu adiar a ida dele para o hospital com medo de um golpe, né? Quer dizer, as razões eram nobres.
ele queria tomar posse, porque ele tinha medo que os militares não iam dar posse para o Sarney. Então, ele se via como o garantidor da República, né? E por isso ele adiou receber o tratamento. Os médicos dele primeiro aqueceram, né? Tipo, e depois também, como o Tancredo queria tomar posse, eles deram menos anestesia do que o normal, e aí ele acabou acordando. E foi uma. Bom, a confusão que você tem que ver o filme para ver. Não vou dar spoilers para quem não viu. Eu vi, então, não, eu sei. Obrigado. Não, vocês que estou falando, estão, vocês que estão nos assistindo. Você não viu ainda. E aí a gente queria contar isso, queria contar um thriller médico, né? Quer dizer, as coisas pelas quais ele, infelizmente, passou. E contar um momento na história do Brasil, né? E tem um paralelo, eu acho, grande, né, entre o Tancredo mesmo e o Brasil, né? Que todo mundo querendo... Era um momento muito, né, muito marcante da nossa história. E eu acho que para a nossa geração é uma das primeiras lembranças assim que eu tenho de um assunto mais sério na minha infância. Certo, assim, também. Me lembro da morte da Elis Regina, me lembro do Tancredo internado, né? Me lembro assim, de coisas que marcaram. E Coração de Estudante tocando a cada 5 minutos no rádio. E Coração de Estudante. Verdade. Eu me lembro da Fafá, né, cantando. Então, mas... E aí? Mas foi gratificante no final? Foi, não, super. Saiu exatamente do... Assim, ficou lindo o filme. O Sérgio é um diretor espetacular, a Marisa uma produtora assim maravilhosa mesmo. Inclusive, depois eu já fiz mais 2 trabalhos com eles. Assim, são todos ótimos. Muito legais. Quando você faz um filme dessa importância, né, que toca num tema extremamente importante da história do nosso país, você acaba lidando com muitos egos, com muitas versões, né? Com muita... Como é que foi, assim? Teve muita reclamação familiar ou não? A família apoiou? Não. Foi super tranquilo. Acho que a gente... Assim, quando eu lido com histórias verdadeiras, né? O que eu tento fazer muito, e na verdade não só eu, mas todo mundo que... Sabe, foi uma preocupação de todos nós. Era ser... justo com todos os personagens do filme, sabe? Não criar uma caricatura de alguém para servir ao filme. A gente queria contar as coisas do jeito que elas foram e, como todo ser humano, os nossos personagens são falhos, né? Porque a gente está contando uma história verdadeira, todo mundo é falho. Não existe pessoa das 7 bilhões e poucas que nós temos aqui que não existe perfeição, né? Não existe perfeição. Então, e quando você está contando uma história, né, a história ela se encontra nos conflitos, nos erros. Se você fala assim, eu acordei hoje, tive um café da manhã maravilhoso, tirei um cochilo, fui na praia, voltei para casa e dormi, não é uma história muito interessante, né? Então, a gente procura as falhas, né, dos personagens, e acho que a gente se apaixona pelos personagens pelas falhas deles. Então a gente tenta fazer isso, tenta não ser injusto com ninguém, né? Essa que é a ideia. Tá certo. Olha, dá um alô aí pro Raul, S. Coach, Reni Dal. Opa! Peraí, só um minutinho que eu fiz aqui alguma coisa errada. O Marcelo Sen está dizendo que, além da sorte do grande talento do Gustavo, também tem que passar por diversos diretores para aprovação do roteiro. A maior virtude do Gustavo é a resiliência. Acho interessante dividir esse aspecto. Viu? Marcelo Sen. Beleza. LJP. Ué, tá dizendo que caiu a live? Caiu a live? Não. Não, estamos aqui, né? Estamos aí. Acho que caiu para você, LJP. O Renan está dizendo que impressionante do roteiro também é que são 3 filmes e o roteiro se mantém fiel. Ele está falando do A Jane está aí na área e está perguntando se a Marisa é a que produziu Meu Nome Não é Johnny. Isso. Exatamente.
Excelente. Assim, Muito ela legal. produziu. Jael F. Santos, Ricardo Maxi, Um Contra Todos. A Paty está pedindo para você falar do Um Contra Todos. Tá bom, vamos falar do Um Contra Todos. Fala um pouquinho do Um Contra Todos. Olha, o Contra Todos foi um espetáculo, foi um projeto que eu tinha. Eu estava trabalhando numa série que eu criei chamada Sem Volta, que, uma série da Record. E, bom, teve coisas do mercado, né? Que ela ficou paralisada um tempo antes de ser feita, então eu já estava trabalhando, tinha feito metade dela e ela parou no meio. E aí eu conheci um amigo de um dos roteiristas que estava trabalhando comigo no Sem Volta, e ele, esse roteirista, amigo do roteirista que trabalhava comigo, o Tomás Stavros, ele conheceu um cara que deu origem à história de Um Contra Todos, e ele já estava conversando com o Breno da Conspiração, né? O Breno Silveira, que dirigiu Dois Filhos de Francisco, bom, e O Contra Todos, claro. E eles estavam com esse projeto na Fox, perguntou se eu queria trabalhar com eles, foi claro, e a Fox aprovou o projeto, e foi isso. Então, eu entrei para... então, a gente criou, né, a série juntos, exatamente como é que ela ia ser feita, e foi... Sim, e a gente não sabia o que esperar dela, sabe? E foi um sucesso danado. A primeira temporada, acabamos fazendo 4, fomos nomeados para 2 vezes para melhor série dramática pelo Emmy Internacional. O Júlio Andrade foi nomeado 2 vezes para melhor ator, né? Isso são as 3 primeiras séries, as 3 primeiras temporadas. A 4ª ainda não foi, ela foi ao ar esse ano, então não que Parabéns. a gente sabe que se vai. Muito legal. Mas Muito legal. não, foi muito legal, e foi o divertido do Contra Todos. Bom, várias coisas divertidas, mas assim, o elenco maravilhoso, o Breno, super diretor, sabe? Foi tudo legal e gostoso aquela série. Mas é que a história verdadeira, ela acabou na primeira temporada. Tá? Quer dizer, é baseado numa história real, né, agora, a partir da segunda temporada, não tinha mais, a gente teve que inventar tudo. Então, a primeira, o Cadu, que para quem não sabe, o Cadu é um advogado numa cidade pequena, super honesto, e chega em casa um dia, a Polícia Federal está rodeando a casa dele, porque o pedreiro que estava fazendo aumentando a casa dele um pouco, escondeu 1 tonelada de maconha no teto da casa. E aí a polícia encontrou a maconha, vai explicar que a maconha não é dele, né, 1 tonelada, e aí ele vai preso. Quando ele chega na cadeia, 2 coisas acontecem. O diretor acha que ele é chefe de cartel, então trata ele que nem um rei, mas quer grana. E os outros presos acham que ele é chefe de cartel, então tratam ele que nem um rei, mas querem que ele bote maconha para dentro da cadeia. E se descobrem que ele não é quem ele diz que ele vai acabar morto. Então ele tem que fingir que é chefe de cartel mesmo. E no meio da temporada, o verdadeiro cara é preso e vai lá na cadeia e encontra com ele. Então, maravilhoso. E aí a segunda temporada, a gente falou assim, cara, quebrando a cabeça, o que a gente vai fazer agora? A primeira foi na cadeia toda, aí não lembro exatamente quem que surgiu, mas o consenso foi o seguinte, bom, já que ele passou a primeira temporada inteira na cadeia, vamos botar na segunda temporada com ladrão de verdade e botar ele no Congresso. Aí ele... Muito bom. Aí ele foi eleito deputado e as coisas só pioraram. Então, ficou com saudades dos bandidinhos do presídio. Olha, a Cláudia Mauro, maravilhosa, está aí na live, mandando um beijão para você. Claudinha, beijo, Clô. E a Clô foi trabalhando Sem Volta. Ela disse que adorou fazer a série. É um espetáculo. A Clô é um espetáculo e ela está... eu não sei como é que ela está agora com a pandemia, mas ela está com uma peça maravilhosa que ela escreveu. Ela é maravilhosa. Que estava passando, estava há uns 2 anos passando, eu não sei exatamente em qual teatro que está agora, mas se ela colocar aqui, a gente conta para o mundo.
Bota aí, Cláudia, pra gente. Roteiro incrível do Sem Volta. Tive imenso prazer de fazer a série. Ela tá dizendo aqui. É. Isso aí. De trabalhar e de conhecer a Cláudia, que é uma pessoa maravilhosa. Que show. A Mihaly também tá mandando um beijo. E Lucas Drummond, Stechacê. Opa, peraí. Fábio Rimer, Ademir Barros Filho, Jael Santos. E peraí, tem algumas perguntas aqui que eu deixei passar. Deixa eu fazer para não perder. É no Petra Gold, é isso? Petra Gold, acho que é o... Olha aqui, um dia atores de comédia poderão ter esperança no Oscar? Você acha que o Jim Carrey em Truman Show, por exemplo, especificamente, eu não sei se... Ele não ganhou, né? Tá perguntando se você acha que eles têm chance de um ator de comédia ganhar o Oscar de melhor ator. Ah, tem. Eu não sei se vocês... Difícil. Sim, não, com certeza tem. Inclusive, quem já viu Dumb and Dumber, né? Acho que é Debbie Lloyd, né? Aí tem aquela pergunta clássica do Jim Carrey para Lauren Holly, que pergunta para ela assim, você acha que eu tenho uma chance? Aí ela, pequena. Aí ele, tipo, 1 em 1000? Aí ela, não. Mas para 1 em 1 milhão. Aí ele... Então, você está me dizendo que tem uma chance. Sim! Então, sim. Para quem gosta de comédia, essa... Não, mas tem, com certeza tem. Tem uma chance, então eu vou ser essa chance. Exatamente. É o que todos nós acreditamos nessa indústria. Então, tá bem. O Renan está perguntando aqui, está dizendo assim, obviamente desagrada a todos, mas, na sua opinião, os erros de continuidade deixam o roteirista ou o diretor mais irritados? É uma curiosidade dele, está dizendo. Eu não sei, eu sei que o Marcelo Antunes... Olha só, o Marcelo Antunes, que está nos assistindo aqui, que dirigiu Polícia Federal, que eu escrevia, também um espetáculo. Marcelo, o que você acha? Que é o roteirista ou o diretor que fica mais pé da vida com erro de continuidade? Responde você, eu não sei. Enquanto isso, Duda Bass está pedindo para você falar sobre Death in the Water. Death in the Water, opa, foi o primeiro filme que eu escrevi, dirigia e produzia. Eu escrevi no meu mestrado aqui na EFI. Eu filmei ele todo em Angra dos Reis, num barco, que é uma ideia espetacular para todo mundo que está começando no cinema. Eu aconselho vocês. O primeiro filme que vocês fazem, faz no meio do mar, num barco, mas assim, não usa as câmeras digitais que tem hoje em dia, não. Usa câmera de cinema, que você tem que ficar trocando de rolo a cada 10 minutos que você filma, e que não dá para pagar nada, porque antigamente não dava para pagar nada. Tinha que... não foi... O Marcelo está dizendo que diretor que se sente pior, que ele se rasga com os erros de continuidade. Então... Tá respondido. Então, Marcelo, exatamente. Quem sou eu para contradizer o Marcelo? Então, eu concordo com ele. Valeu, Marcelo. Obrigada aí. Mas tá. O Lucas Drummond, você estava falando, né? Não, mas então, Dead in the Water, então eu fiz esse filme que foi com o Henry Thomas, que foi o Elliot do ET, e agora está no Haunting of Hill House, nessas coisas do Netflix, com a Dominic Swain, que tinha sido a Lolita. Mas não, foi super legal. Quem produziu foi a Elisa Tolomelli, que... foi uma maluquice, assim, foi uma maluquice mesmo literalmente de marinheiro de primeira viagem. Desculpem o trocadilho, mas mas fazer um filme no mar é complicado. Hoje em dia é um pouco menos, porque você consegue consertar. As câmeras são menores, a opção de menos luz é menos complicado, né? Mas ainda assim bastante complicado. Certo. O Marcelo está perguntando... Oi? Perdão? É divertido. Divertido. O Marcelo está perguntando qual foi o roteiro que você mais gostou de fazer até hoje. Porra, assim, qual foi o roteiro que eu mais gostei de fazer até hoje? Não dá para responder isso. Eu gostei de todos na época. Não vai se comprometer. Não, Flávio Tendres está te mandando um grande abraço. Valeu, Flávio. Abração. Peraí, deixa eu achar aqui que tem mais. Não ganhou, ele está falando o que o Renan respondeu aqui, que o Jim Carrey não ganhou em The Truman Show.
Ele quis dizer se ele merecia, né? No caso. Ah, não lembro quem ganhou dele, então é Quem difícil saber. competiu. Eu gostei muito dele no... Na verdade, o meu preferido do Jim Carrey é o... do Spotlight como é que é o nome em português isso aí? Qual é o nome em É inglês? um Qual que você falou? Eu não ouvi. Em inglês. The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. É Ah, um dele com a Kate Winslet que apagavam a ela... memória dele. Sim. Então, para mim é esse, Oi. depois é o Man on the Moon. O nome em português é totalmente nada a ver com isso, Você né? já Tipo, pensa muito mais com a cabeça em inglês, né? Há muito tempo não, vivendo. não é nem que eu penso mais em inglês, não. É só que os filmes que eu conheço os nomes originais e a maioria eu vi aqui, né? É difícil eu saber. O A Brilho Brilho Eterno, Eterno de uma Mente Sem ultimamente, é Lembrança. lembrança. Marcelo Antunes É, fez. isso. Exatamente. Porque como eu vejo os filmes aqui, eu não sei o nome deles em português. Agora, fora isso, tranquilo. Tá certo. Assim, vamos falar sobre Depois a Louca Sou Eu, né? Vamos. Que é com a Débora Falabella, que Isso. deve estrear nos cinemas com o seu roteiro Algum seu. dia. E... Algum dia. Não, tem que perguntar pro vírus. Pro vírus, né? Ou pro vírus ou pra Pfizer, ou pra sei lá, que outras que vacina. Essa vacina de AstraZeneca, AstraZeneca, Oxford. Sinovac. Verdade. Exatamente, Johnson, enfim. Porque o cinema está aberto, mas realmente lançar agora, né, a pessoa não está indo, né? Tá muito prejudicada, as artes estão muito prejudicadas, né? Então, é complicado, é um momento complicado para qualquer indústria, né, que depende que as pessoas fiquem juntas em lugares fechados. Sim, exatamente. Mas vamos falar do depois. Vamos. Eu estou super curiosa, né? Eu tenho visto assim alguns flashes, alguns teasers assim, muito legais, né? É um Conta filme aí muito divertido. para quem ainda não ouviu falar. Tá bom, é um filme super divertido. Ele também foi produzido pela Marisa Leão e foi dirigido pela Júlia Rezende, que é um espetáculo. Mais uma vez, foi ótimo trabalhar com elas. E ele é baseado num livro da Tati Bernardi, que é colunista da Folha, roteirista, e é um livro autobiográfico dela, né? O Depois a Louca Sou Eu, e a gente diz que é uma comédia romântica de amor entre uma mulher e seus antidepressivos. E, Fala, continua. E a história, assim, é ótimo. Tem um personagem principal que, no caso, assim, a gente não fez exatamente sobre a Tati, tá? A gente criou o personagem que é a Dani, que é baseada nela, mas não é ela. Então tem muita, assim, a gente não é factual o que acontece no filme, não aconteceu com ela, mas a gente junta várias histórias, porque o livro dela é um livro de crônicas, né? Então não tem um começo, meio e fim. E a ideia foi pegar aquilo ali e criar esse Depois a Louca Sou Eu, que é sobre uma pessoa que tem uma dificuldade de ser ela mesma, está tentando se curar de ser ela desde criança. Então, desde criança, ela é uma menina complicada, a mãe dela leva ela numa mãe de santo para ver se consegue melhorar, e aí ela vai e faz tudo quanto é tipo de análise, enfim, eu não quero dar muito spoiler aqui não, mas ela finalmente encontra o Rivotril. Então... Muito bom. E como é um filme que se passa na mente de uma pessoa, sabe, né? A gente queria entrar dentro da mente dela. Então, o que eu e a Júlia, assim, a gente conversou muito como fazer isso, né? Uhum. Então, é isso. A gente tentou capturar o que é ser a Dani. E a Débora Falabella arrebenta, né? Ela é um cara... Sensacional. Falando em Oscar para comédia aí, estamos
Vamos com ela no Depois a Louca Sou Eu, quem sabe. Ah, pô. Já pensou? Exatamente. The winner is? The winner The is, winner exatamente. is. Não, mas para mostrar que, assim, assim, você tem... Primeiro é o seguinte, infelizmente você realmente tem um preconceito contra a comédia e contra filmes de ação, assim, né, em geral, no Oscar. Mas você tem essas comédias que são dramáticas, né? E essas acho que tem algumas. Mas ela é um espetáculo. Ela é um espetáculo, o personagem é super complexo e ela dá um show mesmo. Ela é um show, ela é muito boa. O LJP está perguntando se você acha que algum dia o Adam Sandler vai fazer um bom filme. Não só eu acho que ele vai fazer um bom filme, mas ele já fez alguns. Ou eu sou pouco crítica. Não, olha só, primeiro de tudo, como você tem um filme dele agora na Netflix, né, do Joias... Marcelo, me ajuda aí de novo. Marcelo, o Joias, esse que ele faz Uncut Gems, exatamente. Isso. Uncut Gems, e tem um filme dele chamado Punch Drunk Love, que ele é um espetáculo também, espetacular. E fora isso, acho que ele no Wedding Singer é muito bom, no 50 First Dates é muito, muito bom, são comédias românticas que ele arrebenta, e eu que adoro um humor mais escrachado, gosto muito de todos, na verdade gosto de Waterboy, que é bobo, mas é muito engraçado. Então vamos nessa. Eles estão falando aqui, Joias Brutas em português. Joias Brutas, é muito bom. Eu acho ele, assim, o Sandler, eu gosto muito dele, então eu me divirto. Olha, tem uma pergunta aqui do Renan, qual é o tamanho da complexidade e as diferenças de roteirizar um filme e uma série? E um beijo pro Dani Schwarzwald, que tá aí. Mando. Beijo, Dani. Roteirizar uma série e um filme. Roteirizar uma série e um filme. São desafios bem diferentes, porque um é uma obra fechada e um é uma obra aberta, né? Então, um filme, você tem que achar uma estrutura dramática que vai funcionar em 1h30, 2 horas e pouquinho, né? Que é o que você tem para contar a história, que tem um começo, um meio e um fim, né? Então ele tem um arco pré-estabelecido, mais ou menos, do que você tem que fazer, e a série é um quebra-cabeça que você tem que abrir em vez de fechar. Então você tem que criar mais histórias para poder dar continuidade para a série, para ela não ir se acabando. Agora, você pode entrar muito mais na vida dos personagens e personagens secundários, porque você pode, desde que você esteja dentro do tema da série, dentro do momento daquele episódio, cada episódio tem que ter um certo arco e tem que manter o interesse, né? Mas você pode entrar por assuntos que não são 100% essenciais à história principal. Então, o que a gente diz é o seguinte, o filme tem uma história A, tá? E a história A é aquela que vai te conduzir. E você tem uma história B, que às vezes é tipo um romance que acontece ao lado e coisas assim, mas ele se acaba logo. E na série não. Na série, cada episódio você vai ter uma história diferente. Você pode entrar em tangentes, você pode... Desde que o episódio em si seja interessante, você não precisa chegar ao final. Então, a investigação no filme tem que chegar no final em 2 horas. A investigação na série, às vezes, não. Você tem 10 episódios para acabar uma investigação só. Então, você consegue entrar dentro da vida dos investigadores, dos investigados. Exatamente. Então, você tem uma oportunidade de entrar em cada personagem que você não tem no filme. O filme você tem o teu protagonista, né? E o protagonista ou a protagonista, né, vão ser seja o protagonista, a protagonista, os protagonistas, mas você tem aquilo ali e você não consegue entrar demais na história de cada um. E a série não. A série você pode pegar um personagem interessante e passar um episódio inteiro em cima, que você vê assim, tipo, Breaking Bad fez isso muito, Better Call Saul fez isso muito, o Fargo. O que você acha de Grey's Anatomy?
Olha, eu não vi muito Grey's Anatomy, eu não tenho muita opinião, não. É super longa, eu vi tudo. Deve estar tá Eu em fico 18, impressionada quando eu 18 olho para. temporadas, 19ª. Acho que Sei está que, na eu, 17ª. eu sei que eles iam trazer o Dreamy, eu acho, de volta aí, O esse Patrick Dempsey. ano. A Patrick Dempsey está voltando, só li isso. Dr. Shepard. Tá de É, volta. Viu, galera? isso. Falando em Doctor, um beijo para minha querida doutora Priscila Geller, Ana Gueron, Esther Peckelman. E eu ia te perguntar quais são as suas séries favoritas? Gostaria de saber. Acho que um monte de gente quer saber. As minhas séries favoritas? É. Olha, Indicações. indicações, tá? Algumas mais antigas. Eu acho The Wire brilhante, brilhante, da HBO. Eu acho The Shield, que era da FX, também espetacular. Tá. Eu gosto, assim, adoro Breaking Bad, Better Call Saul, Fargo. Eu acho, adoro Fargo. Vale a pena. Vale a pena. Vale muito a pena, muito a pena. Fargo é ótimo, se bem que essa última temporada tá mais ou menos. As 3 primeiras são brilhantes. Sei lá, depende muito do que cada um gosta. Eu vejo tudo, né? Então, tem minisséries maravilhosas, tipo Chernobyl, When They See Us, tem... sei lá, adorava Seinfeld também, adoro VIP. O único problema de VIP, coitado, é que a política agora está tão maluca que conseguiu superar a ficção. True Detective, a primeira temporada, realmente maravilhosa. Aqui o Marcelo tá me dando uma cola aqui, McMafia, Billions. Realmente. Marcelo. Ray Donovan era muito legal. Gambito da Rainha. Gostei muito deu até vontade de jogar xadrez, né? This Is Us eu não vi muito, não, mas eu vi a primeira temporada até para estudar a estrutura dela, né? Porque ela é muito bem feita, né? A estrutura da This Is Us é um negócio muito legal, porque você vai para frente, vai para trás no tempo, e ele te segura, assim, ela é incrivelmente bem amarrada, assim, tecnicamente é muito, muito, muito boa mesmo. É que são episódios demais para mim, acabei não vendo muito mais do que isso. Agora, adoro Mindhunter também, Bloodlines, Ozark. A parte do Man in the High Castle eu não vi ainda, mas tá. todo mundo diz que é interessante. O Marcelo está aqui dizendo que é. A Samantha Holtman, boa noite para você também. E o Marcos Rumel gostou do Gambito da Rainha. E Looming Tower. Looming Tower. Você já viu? Looming Tower é bem legal, sim. Looming Tower é bem legal, é sobre os erros da inteligência americana, da barreira entre a CIA e o FBI, que acabou deixando que o 11 de setembro acontecesse. Porque foram assim, erros de inteligência, como as 2 agências não se comunicavam, né? Eles... enfim, teve um report aqui depois da comissão de 11 de setembro que mostrou que se eles tivessem se coordenado melhor, poderiam ter evitado, talvez, né? Quer dizer, claro, ninguém sabe o que teria acontecido de verdade, mas teria mais chance de evitar e fizeram uma reforma no sistema de inteligência por causa disso. E é uma coisa bem interessante porque, bom, enfim, não vou entrar muito no caso, mas por que eles são separados por lei, né? O Marcelo falando do Homeland, realmente eu não gosto muito, não. Tudo bem. Primeira temporada legal. Falda, muito espetáculo. Adoro Falda. Falda é sensacional mesmo. Spy também é muito boa, com Sacha Baron Cohen. Tem série boa demais para... Alguém esquecer aqui do Borá, mas agora... O LJP está perguntando se você curtiu as live actions da Disney. Não vi. Tá. The Crown, também falaram The Crown. Muito boa também. O Homeland, você não gosta? Não, eu gostei muito do Homeland na primeira temporada, mas depois eu achei que caiu a qualidade. Aqui, gente, agora, o que é espetacular é o Prisoners of War, que é o Homeland original, que é a série israelense. Deu uma travada, mas agora caiu aqui. Eu acho que volta. Vocês
Vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, voltou. Tinha cortado, Gustavo. Eu perdi o que você falou. Não sei se foi a minha internet ou a tua. Mas, tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Gente, acho que a conexão do Gustavo tá com algum problema nesse momento. Tá me ouvindo? Peraí, vou chamar ele de novo. Gustavo, pode retornar para a live que eu te convido de novo. Para a gente poder... Peraí, deixa eu ver aqui. Tá. Acho que agora volta. Peraí, pessoal. Enquanto isso, eu vou dando aqui... Alô, pronto, voltei. Voltou. Acho que tem algum problema com a conexão. Por incrível que pareça, não é a internet do Brasil. É a internet daí. Pois é. Você vê que, né? Milagre. Estados Unidos não é mais aquele. O que faz com ele, né? Mas não é incrível? É incrível. Chocada. Olha só, inclusive o Duda está aqui perguntando, você acha que a internet só no Rio é ruim? Não, exatamente. Pois é. Eu tava até achando que o problema era aqui. Entendeu? Já estava certa disso. Exatamente. Nem achei que eu estava falando mais com o pessoal, mas eu estava. Então, não, olha só. Não só isso, mas a eleição aí se conta muito mais rápido que aqui também, tá vendo? Então tem várias coisas que funcionam melhor. Que loucura, né? Que loucura. Essa eleição daí parece uma minissérie, né? Exatamente. Olha só, aqui a gente é dramático, sabe? A gente tem a estrutura dramática. A gente não vai armar o problema e resolver no mesmo dia. A gente arma o problema e segura por 3, 4, 5, 6 semanas para poder manter a atenção das pessoas, né? Então, você vê que é uma técnica. É técnica de roteiro, exatamente. Tem que manter o suspense. E esse ano é o ano em que tudo é surreal, né? Então, sei lá, estamos esperando ver o que vai... Qual que é a próxima? Tá faltando um meteoro ainda, que parece que vai acertar a gente. Não, falta... Eu acho que falta reaparecer um dinossauro, assim, em algum lugar. Vai renascer um dinossauro, né? Um bom roteiro. Tá me vendo? Tô. Isso aí entrou alguém me ligou aqui. Você sabe que na hora que eu ia apertar no botão do ao vivo, me ligaram nesse telefone, que é um telefone que eu uso pouquíssimo. Eu não acreditei, algum telemarketing, número desconhecido. Não é possível. Mas essa do dinossauro dá um bom roteiro, né? Pô, já fizeram Jurassic Park, 1, 2, 3, Jurassic World, sei lá. Mas eu tô falando de momento pandemia, né? Uma coisa... Olha só, o jeito que 2020 está, se aparecer o dinossauro, ele vai pegar Covid. Pode crer. É verdade, Gustavo. Aqui no Rio tá aparecendo jacaré em tudo que é lado, macaco, jacaré, eles estão invadindo, tomando conta. Beleza. Então, olha... eu tava vendo só um negócio que posso falar. O meu tio colocou para falar da websérie que a gente fez Depois a Louca Sou Eu também. Quem quiser dar uma checada. No começo dessa pandemia, antes de todo mundo estar fazendo web series disso aí, tá? A gente fez logo na primeira... Porque a gente ia estrear no comecinho de abril, o Depois da Louca Sou Eu. E aí, como não dava para estrear, porque os cinemas todos fecharam, a gente fez uma websérie com a Débora fazendo o papel da Dani, né? Falando da pandemia, na época ainda do... Sei lá, que a gente chama do começo do Covid, né? Na época do Tiger King ainda, quando éramos mais inocentes, estávamos lavando tudo, botando as compras na varanda para arejar. A gente fez essa websérie aí que tá divertidinha. Divertidíssima, eu vi, muito boa. Ela falando que ela já era quarentenada antes de começar a quarentena. Exatamente. Então não é nenhuma grande novidade, né? A pessoa que gosta de ficar em casa, tá tudo certo. Olha, o Marcos Rum, meu querido, está perguntando aqui, na sua opinião, qual é o futuro do cinema? Olha,
uma boa pergunta, tá? O futuro do cinema, cinemão mesmo, tá? Mas tudo que eu sei é que se você olhar para trás, né, que é uma coisa que pode nos informar, talvez, alguma coisa que vai acontecer no futuro, Uhum. é que toda mudança tecnológica acabou sendo boa para a indústria cinematográfica. Tá? Então, quando veio a televisão, né, os estúdios acharam que aquilo ali ia ser o fim do cinema, ia ser um desastre e tal, e acabou, pelo contrário, foi assim, inclusive os estúdios quase faliram, vários tiveram que vender os lotes aqui em Los Angeles, mas acabou sendo o grande ganha-pão deles depois disso. Aí quando surgiu o videocassete, né, acharam que também que ia destruir a indústria de TV e de cinema, inclusive teve um caso na Suprema Corte aqui super conhecido que era MGM contra Betamax, e só que acabou que o vídeo salvou a indústria por um bom tempo, né? Mesma coisa com DVD, que as pessoas iam parar de ir no cinema, porque DVD, e acabou que DVD salvou a indústria por um bom tempo, e agora é a mesma coisa com o streaming. Então a gente está vendo uma mudança de modelo econômico da indústria, e a indústria passa por isso, mas minha teoria é o seguinte, sempre qualquer coisa que ajuda o teu consumidor a consumir o teu produto é melhor para você. Então, você vai ter filmes diferentes passando em cinema, em TV, em streaming, etc. Só que eu acho que você acaba abrindo um leque maior de produtos de oferta que vai acabar existindo. Então, acho que assim, a mesma coisa que eu lembro muito nos anos 90, o pessoal falava de videogame, que videogame ia acabar com o cinema, porque os adolescentes estavam jogando mais games e tal, e não, tudo acaba fazendo uma sinergia, né? Um ajuda o outro. Você começa a ver tipos de filmes e que não conseguiriam existir num meio, conseguem existir no outro, né? E é isso. E os cinemas estão cada vez mais confortáveis, os donos de cinema estão inovando cada vez mais. Para Né? atrair, então, né? De várias formas. Né? Exatamente, para atrair. E eu acho que você acaba tendo uma inovação boa. Agora, enquanto isso, a gente está passando por uma transformação. Essa pandemia está sendo ruim para várias indústrias, inclusive para o cinema em si, a produção é complicada, mas sim, várias indústrias estão passando por isso, né? Produção, qualquer produção industrial, restaurantes, lojas, está todo mundo com problemas, né? Agora, e vamos ver onde essa transformação vai nos levar. Mas já tem filmes sendo rodados? Porque série eu sei que tem, né? Série eles estão isolando os elencos e... Tem filmes sendo rodados também agora, que eu sei. Agora, é mais complicado e mais caro, porque você tem uma série de restrições, né? Você só pode trabalhar tantas pessoas no set por dia, as pessoas todas têm que comer separadas uma da outra, e um set é um negócio que para quem não conhece, você traz, às vezes, cento e poucas pessoas para trabalharem num projeto ao mesmo tempo, e uma em cima da outra, né? Você tem que carregar. É uma formigueira. É muito intenso, é um formigueiro o negócio, exatamente. Então, você fazer esse formigueiro usando as restrições do Covid é muito complicado e fica caro, porque você tem que, quer dizer, além de testar todo mundo de dia, sabe, dia sim, dia não, ou seja lá com que frequência que tem que fazer e higienizar tudo o tempo todo e manter a distância de todo mundo, tal. Então você acaba tendo menos tempo para filmar, e o filme é algo que é muito caro por dia de filmagem, né? Então cada dia de filmagem que você tem a mais encarece bastante, e eu imagino que o número de dias de produção vai aumentar muito, porque você tem que ser menos eficiente. Né? Com certeza. Né? Para trabalhar com Covid. Muito mais tempo. Agora, isso dito, tem coisas que estão sendo feitas agora sim. Poucas, mas algumas. Deixa eu mandar um beijo aí para Simone Schwarzwald, Mariana, Paula Kovarsky, Renata Reis, Marcelo Navarro, Silvia Navarro, Vani Barreto, Diogo 06 Freitas. E me desculpem se eu não falei o nome de alguém, porque tem muita gente passando pela live e eu tô tentando. Gustavo, me fala dos teus projetos aí para 2021. Né? Se o mundo não acabar, já que um papo com roteirista, diretor de cinema, vamos dramatizar. Se o mundo não acabar, claro.
se o mundo não acabar, Quais são os seus planos para 2021? você conhece Gostou da aquela história, pergunta? né? A Sim, pergunta sim, boa. exatamente. Sabe aquele negócio, né? Quer ver Deus rir, é só contar os planos, não é isso? Então, é. Não, mas eu tô com duas séries escritas que vão ser filmadas em 2020 e 2021. Tá. E eu não infelizmente eu não posso contar muita coisa sobre elas. O streaming ou TV aberta? Streaming. Tá. Mas vão ser bem legais. Uma série espanhola e uma série do Brasil. E aí, fora isso, eu tô com alguns projetos aí que nesse próximo mês, agora, acho que a gente vai começar a levar ao mundo e vamos ver se, se algum deles, se eles emplacam, eu vou poder contar mais, mas também não posso falar muito. Infelizmente, é uma indústria que às vezes você quer divulgar muito o que vai acontecer, mas às vezes você não pode. Então, eu não posso, no caso. Então, Não tem problema. mas fiquem de olho. O Depois da Louca, assim que der para assim que der para entrar no cinema, eu acho que vai. E é bem legal. Então, assistam. Muito bom. Olha, o Léo tá aí também. Eu vou mandar um beijo pro FI05, que disse que eu não falei o nome dele, Ateliê Dia, Nunes 1133. E eu vou fechar com uma pergunta aqui do Daniel. Na sua opinião, qual é o seu melhor trabalho até hoje? Na verdade, antes perguntaram, né, qual foi o melhor. Acho que ele não vai querer se comprometer, Daniel. Bom, o melhor é sempre o que ainda está por fazer, porque a gente vai sempre aprendendo, espero com os erros e fazendo algo melhor. Eu sei que tudo que eu posso dizer é que até agora eu tive a felicidade de trabalhar com gente muito boa, com diretores espetaculares, o Marcelo que está aqui com a gente, a Júlia, o Breno, e, e produtores incríveis como a Marisa e Tommy, que fez a Polícia, e, enfim, trabalhar com a Conspira. Eu tive muita sorte de trabalhar com gente muito boa. O Edgar Miranda, que dirigiu o Sem Volta também, o Dani Lief, que dirigiu com o Breno o Contra Todos. Não quero deixar ninguém de fora, mas eu provavelmente vou. Desculpem se alguém vê isso aqui depois. Mas foi isso. Cada trabalho foi diferente, com pessoas diferentes, mas eu tive uma felicidade de trabalhar com gente muito boa, porque um filme sempre é um negócio coletivo, um filme é uma série, né? São centenas de pessoas trabalhando e cada uma delas tem um pedaço fundamental no que vai lá. E com elencos maravilhosos também, como a Cláudia, o Edu, e, enfim, passaram aqui. Deixa eu te fazer uma perguntinha antes de terminar. Em O Paciente, claro. quando você assistiu assim, do cinema, teve algum momento que te emocionou mais, assim, do resultado final? Quando você viu pronta, né, a tua obra? Olha, sim, vários momentos do Paciente foram, assim, primeiro ver o filme mesmo, sabe? Todo ele, que eu adorei aquele filme, sabe? Acho que ficou super bem contado e acho que o começo, assim, ele me pegou, né? Claro, quando o meu avô aparece em cena, pessoalmente não tem como não ficar emocionado, sabe? Com isso. E tem algumas cenas que eu adoro, tipo a discussão dos médicos, sabe? Do Renan com Pinotti. E quando o Tancredo diz, né? Tipo, aquele final, né? Do barbeiro que fecha o filme, que é a história que ele está contando no começo, né? Então, que ele não aguenta mais sofrer, né? E chega uma hora, né? Ele fala assim, chega... Eu não merecia isso. Ele fala assim, eu não merecia isso, né? E realmente é uma coisa triste, porque foi... Enfim, o que eu adoro dessa história é isso, aqui
não tem um vilão, né? Não tem ninguém que estivesse lutando contra, só que era simplesmente aquela coisa que todo mundo quer acreditar que a gente é especial e que não sei o quê. E na verdade, não, na verdade é algo que até serve um pouco de, sei lá, para hoje em dia, né? Que todo mundo está sujeito ao que vem aí. Somos todos iguais, né, Samuel? Somos todos iguais nesse negócio. Então, tá certo. Olha, eu quero primeiro agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Para quem chegou depois, a live vai ficar disponível no meu feed, então você pode assistir inteira. Um papo maravilhoso com Gustavo Lipstein. E, Gustavo, quero te agradecer muito. Eu agradeço, Adriana. Adorei. Foi super legal. Foi legal, Um beijo né? para todos vocês e que nos assistiram. Obrigado. Ricardo, beijo para você aí, ó, também. Bom, então, muito obrigada, Gustavo. Quando tiver novidade, a gente faz outra e você conta. Exatamente. Até contar de novidades, tá bom? Exatamente. Perfeito. Quando eu puder falar para você quais são essas séries, eu aviso. Tá a gente faz outra, tá bom? Tá, e amanhã, às 8 horas, eu tenho uma live com o produtor musical, guitarrista Nani Dias. Espero vocês. Um beijo. Beijo, Gustavo. Goodbye. Beijo. Valeu. Tchau, bye. Tchau, tchau.